Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Luiz Pijolo. Ele vai falar um pouco sobre a campanha Comece pelo Começo, retratando um pouco da comemoração também ao Livro dos Espíritos, 169 anos. Também fala da importância do estudo das obras da codificação. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso. Hoje é a última página, então a partir de domingo nós vamos fazer a meditação do livro Vinha de Luz, que é o próximo da sequência. E aí a lição 180 intitula-se Crê e Segue. Está no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 18, uma fala de Jesus que diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás somente ao combate palavroso contra o mal, reterás o bem, semeando com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazer brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos teus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Emmanuel ele faz um conjunto de opções, né, ligadas justamente à crença, mas ele resume aqui no sentido de colocar sentido à mensagem consoladora, né? Justamente aquilo que a gente tanto estuda, aquilo que a gente tanto busca, a compreensão desses ensinamentos, mas o real entendimento só vem justamente fortalecendo a vivência, né? Só faz sentido a gente ter esse contato com a doutrina espírita, o contato que a gente tem com essas palavras consoladoras, mas de buscar essa mudança íntima através da vivência, através da oportunidade que Cristo nos dá, para que a gente possa justamente disseminar esse Evangelho em diversos corações, da nossa forma, do nosso entendimento, né? Nós só vamos aprender ou entender a dimensão dessa palavra consoladora atuando, fazendo, vivenciando. Por isso que ele coloca aqui crer, acreditar, né? A gente justamente ter a fé, mas justamente seguir os passos, né? Buscar o guia modelo, e seja vivenciar esse Evangelho, fazer a nossa parte, a qual ele já delegou esse compromisso conosco, né? Da gente possa
continuar semeando, levar essas mensagens consoladoras a diversos corações. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, aprendendo os princípios que regem a codificação espírita, para que a gente possa semear aos corações dos amigos, daqueles que buscam contato, que buscam conhecer ou até mesmo buscam respostas para os seus questionamentos íntimos. O nosso amigo Luiz, junto com a falange amiga que o rege, que o protege, que a gente possa ouvir, meditar as lições apresentadas no seu estudo, para que a gente possa colocar em prática no seio da família, na sociedade, mas principalmente no íntimo. Que a gente possa, durante toda essa palestra, mentalizarmos naqueles espíritos que passam por provações, por dificuldades, limitações, que a gente possa ofertar no consolo da palavra do Evangelho redivivo, para que possamos caminharmos juntos, atendendo o convite necessário de auxiliar esse planeta em regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, o Luiz vai apresentar para a gente uma campanha Comece pelo Começo, falando da codificação espírita. Luiz, contigo. Boa noite a todos. É aqui mesmo, né? Então tá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, na EDAC. Quando o Felipe me convidou para fazer, né, esse tema aqui com vocês, eu achei o tema assim bem desafiador, né? Eu, sendo bem sincero com vocês, não conhecia a campanha, e na hora que ele me deu o tema eu falei, nossa, que ideia fantástica, né? 169 anos do Livro dos Espíritos, e o título Comece pelo Começo. Eu fui até meio afoito, mandei um material para o Felipe, né, com quase um mês de antecedência, né, Felipe? Eu falei, Felipe, estou pensando em seguir essa linha, né? E o Felipe, pode fazer. Então eu queria comunicar para ele que aquela apresentação que eu mandei para ele mudou totalmente. Então, a partir de agora, nem ele sabe o que eu vou estar conversando com vocês. A campanha Comece pelo Começo e a celebração, né, de 169 anos do Livro dos Espíritos, aqui na EDAC, comigo aqui, ela é realmente para mim um comece pelo começo. A EDAC é a minha casa de origem. A primeira vez que eu tive contato com a doutrina espírita foi aqui nessa casa. Quem foi minha dirigente foi a Marilene. Eu não canso de repetir isso, tá, gente? Foi a Marilene que me recebeu aqui e tive a oportunidade de conhecer as filhas da Dona Arlete, né, Deus e todas elas. E aqui realmente foi o nosso início, o nosso começo dentro da doutrina espírita. E foi através das amizades que eu fiz aqui na EDAC que eu acabei me casando, eu acabei trabalhando dentro do movimento espírita da cidade e da região. Foi dentro dessa casa aqui que eu tive a oportunidade de evangelizar o Felipe. Então, se hoje, gente, ele fizer alguma coisa errada aqui na casa, eu tenho participação disso lá no passado, mas a culpa tem que ser dele, tá? Não pode ser minha, não. E estar aqui com o Felipe, né, ele fazendo a abertura para mim, é uma coisa assim que me trouxe uma alegria muito grande, porque hoje o Felipe é presidente da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Da mesma forma, eu me encontro hoje como presidente do Centro Espírita A Caminho da Luz. Então, duas pessoas que tiveram origem aqui na Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, hoje coordenam, né, e atuam dentro do movimento em casas antigas, né? Em casas antigas, 75 anos aqui, 71 lá, né?
E a gente ri até hoje, porque tem um amigo nosso que quando vai lá no centro, ele olha e fala assim: eu adoro vir aqui. Chegar aqui no domingo para poder reger o coral, trabalhar com o coral, tocar o piano, fazer música, e sabendo que nós temos acesso até à chave do salão da casa. E eu lembro com muita alegria que no passado, há 30 anos atrás, quando a gente pedia para usar as dependências de determinadas casas espíritas em Volta Redonda, nós tínhamos que passar pela aprovação da diretoria. E hoje, nós praticamente temos a chave de algumas casas onde nossas almas, irmãs e amigas trabalham dentro do movimento com a gente. Então, essa mudança, essa alteração, esse trabalho todo, né, ele tem início realmente na EDAC. Então, vamos lá. Essa celebração de 169 anos do Livro dos Espíritos, a gente vai lembrar que, na época, né, 1857, quando o Livro dos Espíritos é lançado, a gente vai encontrar o mundo numa transformação material. A queda do absolutismo, grandes reformas políticas, a ascensão vertiginosa do método científico e da revolução industrial. Era o esboço do mundo na época em que a obra, né, o Livro dos Espíritos, estaria sendo lançada. Já existia também um embate ideológico, um conflito acirrado entre o dogmatismo religioso, que trazia a ideia da fidelidade cega, e o materialismo nascente. Então, era um momento de transformação do mundo a nível político, a nível estrutural e a nível de pensamento. Então, o que eu costumo falar com o pessoal da mocidade, né, quando ainda trabalhava com eles, era o seguinte: gente, olha só, 1857, França, Europa, berço da civilização ali, os grandes pensadores, todos eles ali na França e em torno dela, e a semente do espiritismo nasce lá. O que era mais provável, né, de disseminar a doutrina espírita? Esse nascimento da doutrina na França ou o nascimento da doutrina no Brasil, que não tinha nenhuma dessas características? Como que a doutrina nasceria e se expandiria, né, sem que grandes pensadores tivessem acesso a ela e divulgassem essa nova doutrina nascente? Então, nós vamos ver, né, que começa realmente no local certo, da maneira correta, despertando o interesse das pessoas que tinham que ser despertadas. Só que isso começa em 1848, em Hydesville. Ali ficou pequenininho, mas quando a gente fala de Hydesville, já vem na mente de vocês os fenômenos das irmãs Fox. Então, 9 anos antes do surgimento do Livro dos Espíritos, nesse condado, né, de Nova York, começam as batidas nas madeiras da casa onde vivia as irmãs Fox, e a gente vai ver ali o primeiro movimento, né, de comunicação com os espíritos através das batidas sendo feito por crianças. Primeiro que 1848 ainda era, vamos colocar assim, né, iluminação de lamparina. Então o ambiente devia ser meio escuro, e de repente você começa a ouvir batidas. A gente fica imaginando a nossa família transportada para essa época. Transportem-se para essa época comigo. A casa era uma casa que tinha um porão, a estrutura dela era feita por pedras até determinada altura, a partir dali tábuas. Era uma construção toda em madeira, isolada, poucas pessoas moravam próximo, e a casa ainda tinha uma fama fantástica. Ela era uma casa mal assombrada. Olha o que é isso. E de repente vai morar lá uma família que tinha como religião, eram protestantes, e eles vão morar nessa casa, e as meninas e os pais começam a ouvir batidas na madeira. Eu e a minha família lá, na primeira batida da madeira, a gente tinha se mudado de casa. Isso eu já estou garantindo para vocês. Eu ia ter medo. E as batidas se repetiam, e o pai saía, não encontrava ninguém, e eles procuravam, e os vizinhos falavam que aquilo acontecia, e que a casa era mal assombrada. E em determinado momento, uma das meninas vira e fala: Senhor,
Aí ela se refere a ele, né, como pés de bode, porque o bode tem o pé rachado e a figura do demônio, né, tinha essa característica. Ela bate na madeira e fala: Senhor, pés de bode, converse comigo. A partir de agora, uma batida é sim, 2 batidas é não. Então, você realmente existe? A primeira batida foi feita em sim. Você, a palavra espírito ainda não existia, né, de maneira tão consciente como nós temos hoje. Você é a alma de uma pessoa morta? E a batida repetiu sim. Já tinha corrido todo mundo. Não vem com essa não, porque vocês 3 aí tinham corrido também, tá? Eu tenho certeza disso. Mas naquela hora se inaugura esse bate-papo com além através de batidas de raps. E aquilo toma conta daquele grupo de pessoas. As pessoas iam até lá para poder ver o fenômeno, e isso começa a ser matéria de jornal. 1848, 1850, que está sendo citada ali, começam fenômenos semelhantes na França. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio. Os jornais noticiando esse tipo de fenômeno foram através de navios até a Europa, e na hora que eles associaram lá, opa, está tendo esse tipo de comunicação, vamos tentar aqui. E virou um fenômeno para divertir as pessoas dentro dos salões parisienses. Só que em vez de madeira, eles usavam mesas. E as mesas respondiam através de batidas. De novo, se eu tivesse corrido de Hydesville com medo e tivesse ido para a França e uma mesa começasse a levitar e bater pé, eu tinha corrido de novo, 2 vezes. Mas, para eles, foi um momento de diversão. Só que isso começa a chamar a atenção, né, de pessoas que começaram a ver naquilo ali um efeito inteligente. Então, se há um efeito inteligente, se tem alguém respondendo de maneira inteligente perguntas feitas, o efeito tem que ser inteligente. Não pode ser só matéria, não pode ser somente a mesa. Então, se há um efeito inteligente, há de ter como causa uma força inteligente. E isso começa a despertar o interesse de algumas pessoas. Dentro dessas pessoas, um homem chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele é convidado a participar. De uma maneira muito rápida, quando convidam ele, ele vira e fala, né? O dia que provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, lá estarei. Mas até então, me permita ver nisso apenas uma brincadeira de crianças. De uma maneira muito concisa, muito coerente, né? Porque ele era educador, nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. 1850, então, ele tinha 46 anos, não é isso? Discípulo direto de João Henrique Pestalozzi, no Instituto de Verdun, professor de fisiologia, astronomia, química e física e fluente em diversas línguas. Possuía formação científica e humanista. O ceticismo que ele tinha, metodológico, né, e rigor racional, seriam os filtros necessários para essa nova doutrina que nasceria. Então ele não foi aquela pessoa que chegou lá e simplesmente disse, eu acredito. Não, ele chegou e falou, tem que me provar o que está acontecendo e me provar que existe um efeito inteligente. Então, a partir daí, eu vou começar a pesquisar. É interessante que no filme Allan Kardec, que é lindo, mostra esse momento de uma maneira fantástica. As pessoas levam até ele páginas, né, que tinham sido obtidas através de comunicação, e no filme mostra ele com a Amélie, com a esposa dele, tomando chá, tomando café, e eles lendo aquilo um para o outro e rindo. Olha só o que está escrito nessa página. Só que na hora que eles começaram a ler, eles começaram a ver que tinha um conteúdo ali que não podia ser perdido. E ele vai então conhecer o fenômeno das mesas girantes. Gente, até aí, tudo tranquilo, né? Só que ele estabelece um método. Eu vou tentar adiantar ao máximo o tema que o Felipe me deu, porque tem uma coisa muito legal que a gente não estuda, que é o método científico utilizado por Kardec.
Esse método ele é através da observação, através da comparação, análise racional e conclusão. Esse é um método trabalhado por Kardec. Então, quando ele vai nas reuniões onde existiam as manifestações, ele observava, compulsava aquelas informações e aquele material, fazia uma análise racional daquilo e somente a partir daí ele tirava uma conclusão. Então ele não ia com ideias pré-concebidas, ele desenvolvia todo esse processo, né? E já estava na natureza dele. Por isso que ele foi escolhido pela espiritualidade para ser o codificador. Ele trazia toda a seriedade, né, dentro do bojo, daquele homem, daquele professor, daquele ser fantástico que ele era. E no filme mostra a Mélie extremamente carinhosa com Kardec, o tempo todo dando apoio para Kardec, o tempo todo trabalhando junto dele. E nós não estudamos a Mélie Boudet nas nossas casas espíritas. Nós não falamos dela. Está errado. A gente tem que falar da Mélie. Ela foi importante no processo da codificação. Kardec tinha ao lado dele uma pessoa que o amava e que na hora que Kardec desencarna, ela dá continuidade à divulgação da doutrina espírita. Teve diversos problemas, mas nós não estudamos isso, nós não divulgamos isso. Fica o desafio para o Felipe de trazer aqui uma palestra sobre a Mélie Boudet e a importância dela para a doutrina espírita. Tudo bem, Felipe? Não me convida, tá? Eu vou vir como ouvinte. Esse filtro de proteção, ele era o controle universal dos ensinos dos espíritos. Como que Kardec trabalhou isso? Ele tinha os determinados grupos que recebiam as perguntas e traziam as respostas dos espíritos. Ele não trabalhava com apenas um médium, ele não trabalhava com apenas um núcleo espírita. Essas perguntas eram feitas para diversos núcleos e diversos médiuns. Presta atenção nisso. Primeiro, não era ele o médium, ele trabalhava com médiums. Crianças ainda, jovens de 13, 14, 15 anos, as primeiras comunicações. Em determinado momento ele pegava essas perguntas, lançava para outros núcleos de estudo daquela doutrina nascente, e as perguntas voltavam com respostas a Kardec. E o que ele estabelecia? Primeiro, que se a comunicação realmente provinha de um espírito, por exemplo, a gente cita, né, a pergunta, que é Deus? A resposta todos nós conhecemos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando ele lançava essa pergunta para o Felipe na EDAC, e os espíritos respondiam através das reuniões mediúnicas da casa que Deus era a inteligência suprema, ele recebia isso com ele, lançava a pergunta lá para o Caminho da Luz, e lá no Caminho da Luz o grupo mediúnico mandava para Kardec: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Lançava a mesma pergunta para o Gelfa, lançava a mesma pergunta para núcleos espíritas. E na hora que ele ia recebendo de maneira concisa as mesmas respostas, ele virava e falava: olha, isso tem fundamento. Então, a partir de agora, isso faz parte do meu estudo. Agora, se no meio dessas comunicações ele lançava e um grupo virava e falava: Deus não existe, ele descartava. Entenderam isso? Ele precisava da comprovação de que era realmente vindo da espiritualidade e vindo de espíritos sérios que estavam ali realmente para poder montar esse corpo doutrinário. Então vamos lá, ele como codificador. Primeiro, o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Para não confundir com as obras que ele já tinha dentro da gramática francesa como professor, e poder também, não ter uma avaliação em cima do nome Hippolyte Léon, ele começa a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Já tinha sido dito para ele que foi o nome dele numa vivência anterior, onde ele tinha sido um druida. Então ele traz o nome Allan Kardec para as obras a partir dali. No dia 18 de abril de 1857,
ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, se não me engano, com 501 perguntas e respostas. E ele cumpre uma coisa que foi prometida por Jesus. Quando Jesus estava prestes ao desencarne, ele diz aos discípulos, né, não se preocupem, eu vos enviarei o Consolador prometido, que vai estar sempre com vocês, eternamente com vocês. Então, a doutrina espírita tem uma característica que muitos de nós não estudamos. Primeiro, nós não somos kardecistas, ok? Nós somos espíritas. O termo foi criado por Allan Kardec. Nós somos espíritas ou espiritistas. Kardecistas não, porque a doutrina não era de Kardec. Aí vem uma coisa fantástica, né? Ela não era apoiada em um homem, porque quando o homem morresse, a doutrina poderia morrer. Ela era apoiada num grupo de ensinamentos de uma espiritualidade superior. E como doutrina, ensinamento, material de estudo e se desenvolvendo com a humanidade, ela jamais poderia ser destruída, por isso seria eterna. Então, Kardec traz essa luz para o mundo em 18 de abril de 1857. E essa luz faz com que diversas pessoas comecem a estudar, procurar, né, aquele livro, e é uma transformação realmente fantástica acontecendo. Vamos lá. Por que então que em 2026, depois de tudo isso que eu falei para vocês, por que em 2026 a gente encontra núcleos espíritas dizendo que Kardec está ultrapassado? Que Kardec não precisa mais ser estudado. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. E vocês vão entender isso melhor, né? Até a gente terminar esse bate-papo inicial. Então, como Consolador prometido, era a promessa de Jesus cumprida no tempo exato, fim de mistérios, de figuras e alegorias. Na época do Cristo ele ensinava, né, através de parábolas. Nem tudo nós tínhamos ali. Olha, Felipe, me ajuda a ligar aqui. Eita. Não, tem outro. Tem uma. Opa. Não tem? Opa. Tá vendo? Energia, gente. A gente precisa ter energia até para fazer palestra. Então, na época do Cristo, a gente foi ensinado através de parábolas, através de alegorias. E muitos de nós não estávamos preparados ainda para entender o que significava aquele ensinamento. Com a chegada da doutrina espírita, isso acaba. Não tem mais véu, não tem mais alegoria. Trazem para a gente realmente a informação de uma vida futura, do fim da morte, a inexistência da morte, a inexistência do inferno. E traz para a gente o compromisso de estar, né, no bem, na verdade, trabalhando incessantemente. Para quem, como eu, era de uma outra religião e acreditava que a gente iria para o descanso eterno, eu descobri na doutrina espírita que eu trabalho, e se eu desencarnar, eu vou continuar trabalhando. E dependendo, eu vou continuar trabalhando até mais do que eu trabalho hoje. Né? Então, essa ideia, né, de que a gente tinha que, descanso eterno, paz, não. Paz e descanso eterno através do trabalho. Uma linguagem clara que fala a razão e o coração, uma causa justa e o fim útil revelado de todas as dores. O Livro dos Espíritos é a anatomia da alma revelada, a chave para entender a vida e o universo. Está lá, 1857, o primeiro, obra base, né, da doutrina. 501 perguntas e respostas que, com o passar do tempo, foram sendo revisadas e incluídas até chegar na 1019, né, atual. Então, foi todo o material trazido pela espiritualidade nessas 1019 questões, né, de perguntas e respostas, que estavam clareando, tirando as dúvidas do homem, da humanidade, com relação à vida, com relação à vida futura. E é um marco realmente, né,
Por isso é chamado da terceira revelação de Deus à humanidade. Primeiro foi Moisés, segundo Cristo, terceira a doutrina espírita. Tem algumas pessoas que dizem que nós somos assim muito orgulhosos quando falamos disso, né? Ah, vocês se acham. Nós somos a terceira revelação. A gente tem que falar disso com alegria. A gente está participando de um processo de mudança da humanidade. Ah, Luiz, mas isso tem tempo. Gente, são 169 anos. É muito pouco tempo. É uma doutrina muito nova, muito recente. Se nós pararmos para pensar aí, né, vamos colocar que a gente vai chegar ainda na idade do Robinson de 100 anos, né? E que a gente vive 100 anos em cada encarnação, nós não vivemos nem 2 encarnações ainda como espíritas. Podemos ser espíritas ou pela primeira vez, ou pela segunda, no máximo 3 vezes. É muito pouco tempo para uma doutrina tão rica, tão linda e que traz tantas transformações. Então, na hora que nós falamos que nós somos os continuadores da obra de Kardec, somos. Nós temos a responsabilidade de levar para todo mundo que a gente tem contato o que é a doutrina espírita. É muito nova, é muito recente. E essa arquitetura, né, do Livro dos Espíritos, Kardec como educador, ele trabalha primeiro na parte primeira, as causas primárias da doutrina, onde está Deus, os elementos gerais do universo e a criação. No livro segundo, ele trabalha o mundo espírita ou dos espíritos, onde fala da encarnação, vida além do mundo, pluralidade das existências. No livro terceiro, ele aborda as leis morais, a lei divina, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei do amor. E no livro 4, a esperança e consolações, penas e gozos terrestres e futuros. Olha como que ele desenha o Livro dos Espíritos. A partir daí, aqui, gente, está tudo aquilo que eu já falei ali, mas vamos lá. Causas primárias, Deus como inteligência suprema na parte 1. Na parte 2, do mundo espírita, a imortalidade da alma. Na parte 3, as leis morais, as regras divinas que regem a evolução do ser. Na parte 4, esperanças e consolações, penas e gozos terrenos. É onde nós entendemos por que nós sofremos e para onde nós iremos. Aí, com isso, do Livro dos Espíritos, a parte primeira, a gente vai ter a Gênese sendo lançada. Da parte segunda, o Livro dos Médiuns. Aí é legal você ver o seguinte: Kardec lança o Livro dos Espíritos. Para quem pegou aquele livro pela primeira vez, ele teve acesso a uma informação fantástica. Os espíritos existem. Eles se comunicam através de médiuns. Eles existem e se comunicam. E vocês estão vendo aqui a prova cabal desse processo. Quem tinha curiosidade na época, o que fez? Vamos fazer uma evocação e vamos ver se os espíritos se comunicam aqui também? Kardec lança o segundo livro, o Livro dos Médiuns, para explicar o processo e a responsabilidade que era fazer uma reunião mediúnica ou buscar informações com os espíritos. Ele traz a existência e a forma de se comunicar depois. A parte terceira, ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo, e a parte 4 é o livro que eu mais amo na doutrina. Por incrível que pareça, quando eu falo isso, o pessoal vira e fala: você não gosta mais do Livro dos Espíritos ou do Evangelho? Eu adoro o Céu e o Inferno. Foi o primeiro livro que eu peguei e li do começo ao fim, rápido, porque como católico que eu era, eu tinha uma curiosidade muito grande de saber para onde eu ia. Se eu fosse bom, eu ia para o céu; se eu fosse mau, eu ia para o inferno. E na hora que eu cheguei aqui na casa, eu estava numa dúvida muito grande se eu estava indo para um lugar legal. Então, na hora que a Marilene falou isso para mim, falou aqui, ó, tá penas e gozos terrestres e penas e recompensas futuras. Eu peguei o livro e quis ler como primeiro. E é lindo. Fica a dica para vocês. O aprofundamento, então: Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865, a Gênese em 1868. E ele traz essa doutrina ancorada na ciência, na filosofia e na religião. Algumas pessoas dizem que a doutrina espírita é ciência e é filosofia, mas não é religião.
Quando na mocidade me explicaram que religião vem do latim religare e que estava associado a religar o homem a Deus, eu entendo que a doutrina faz isso. Ela me aproxima de Deus, de uma espiritualidade maior. Então, para mim, Luiz, em Volta Redonda 2026, eu não tenho problema nenhum em trabalhar esse conceito de que a doutrina é religião. Ok? Filosofia, sim. Ciência, sim. E é maravilhoso você ler sobre a formação do mundo na Gênesis. As explicações dos milagres, que eram, na realidade, transformações naturais, e que Jesus fazia porque conhecia todos os elementos. Então, a doutrina espírita ancorada nesses 3 pilares base, ciência, filosofia e religião, ela realmente vem inaugurar uma nova era da humanidade. E isso faz com que essa base seja a base realmente segura para a verdadeira compreensão, tanto da doutrina, quanto da nossa vida, quanto da nossa existência, quanto do nosso futuro. Não tem como fugir do Livro dos Espíritos. É básico, é ele é a âncora de tudo. Tudo que está em torno, todas as obras depois, tem ele por base. Se você quer estudar a doutrina espírita, não tem como não começar pelo começo. O começo é o Livro dos Espíritos. Dito isso, atingi o objetivo que Felipe me deu, que era falar para vocês começarem pelo começo e, por isso, começar pelo Livro dos Espíritos. O Espiritismo não busca apenas formar o intelecto, mas transformar corações. De nada serve crer na imortalidade da alma se essa crença não nos torna pessoas melhores, mais brandas e indulgentes. A meta final da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita, dos ensinamentos dos espíritos, é a transformação moral do ser. E Kardec, como educador, ele coloca que o mundo e a humanidade somente vai se transformar através da educação. Estava perfeito, ele era professor, ele entendia isso, trabalhou com Pestalozzi, e ele traz esse conceito dentro da doutrina. O mundo só vai ser melhor e você só vai ser melhor se você estudar, se você se transformar através da educação. E nós temos esse compromisso, da transformação moral através do estudo. Avançamos na tecnologia, mas a raiz do mal ainda habita em nós. Por que ainda sofremos tanto? 1857, 2026, 169 anos, nós talvez espíritas pela segunda vez, ou pela primeira, não importa. Por que a gente sofre ainda? Ah, Luiz, a gente está no mundo de provas e expiações. Característica desse mundo de provas e expiações é a existência do mal, o maior número de espíritos imperfeitos, só que a gente já está em fase de transição, Aí, por que a gente ainda sofre tanto? Por que a gente ainda tem tantas dores, E a doutrina vai mostrar que é porque nós trazemos em nós ainda o germe do orgulho e do egoísmo. A transformação moral é tirar essas 2 chagas da humanidade de dentro do nosso coração. E quando a gente fala reforma íntima, é um outro tema muito interessante, que algumas pessoas falam que a doutrina espírita não preconiza a reforma íntima, e que é errado a gente falar na tribuna de reforma íntima e necessidade de reforma íntima. De novo, não concordo, discordo de maneira integral. E na hora que a gente fala de reforma, a gente lembra, quando aborda o assunto, reforma, por exemplo, o Felipe vai fazer uma reforma no EDAC, vai melhorar o 2º andar. Vai trazer problema? Vai trazer barulho? Vai trazer poeira? Vai trazer quebra-quebra, barulho, incomodar vizinho? Reforma é isso. E na hora que eu tento tirar de dentro de mim orgulho e egoísmo através de reforma, vai ter barulho, vai ter quebra-quebra, vai ter dor. É uma coisa que está tão enraizada que na hora de tirar, vai trazer incômodo para a gente. Só que é necessário. Opa, comecei a obra, mas não vou terminar não, tá, gente? Entra todo mundo e vão fazer a palestra do AEDAC no meio da lama e do barro. Não adianta. Começou o processo de reforma, a gente tem que terminar a construção. E nós, espíritas que somos, que começamos esse processo de reforma íntima,
nós temos de terminar esse processo. Luiz, dá para ser uma vida só? Provavelmente não. No A Caminho da Luz, eu estava fazendo uma palestra sobre reencarnação, e na hora que a gente fala de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e a gente fala que o Brasil tem a função do coração do mundo, a função do coração é bombear sangue e vida para o corpo. A do Brasil é bombear energia e vida para o mundo. Aí eu perguntei para as pessoas, né, onde vocês gostariam, né, hoje sendo espíritas, onde vocês gostariam de renascer na próxima encarnação? Aí uma pessoa virou e falou assim, eu adoraria nascer na França. E todo mundo riu. A outra do lado virou e falou assim, eu queria nascer na Espanha. Muitos nos Estados Unidos. E eu fui alimentando isso ali com aquele grupo de pessoas. Éramos em torno de 100 pessoas ali batendo esse papo. Aí eu virei e falei assim, gente, olha só, sendo espíritas, como vocês são em 2026, se alguém tem curiosidade, eu, como presidente do Caminho da Luz, posso dizer para vocês aonde vocês vão reencarnar na próxima vida. Mas eu só posso falar isso para vocês se vocês me pedirem, porque é uma responsabilidade muito grande dar essa informação para vocês. Aí todo mundo rindo, né? Ô Luiz, eu quero saber, você vai nascer no Irã, você vai nascer no Iraque, você vai nascer na Ucrânia, você vai nascer na Rússia, você vai nascer na África, você vai nascer em zonas de guerra, zonas de fome. Por quê? Porque você já tem o conhecimento necessário para ser agente transformador nesses lugares. Você, conhecendo Cristo, vai levar o Cristo para esses lugares. E a informação completa é a seguinte: não tem como fugir disso mais. Porque vocês ouviram e vocês perguntaram e agora vocês sabem. Aí a menina que falou, eu queria nascer na França, não vai ser não? Eu falei, não. Né? E você é tão estudiosa que eu acho que você vai lá para o Irã, para o Iraque, aquela área ali bem belicosa, para você ajudar a transformar a humanidade. Porque vai ser isso realmente. Os espíritos ainda voltados ao mal, sem probabilidade de compreenderem o bem, vão ser isolados do planeta. Os espíritos que já têm essa possibilidade de agir no bem, pensar no Cristo e seguir a lei de Deus, eles vão ser disseminados no planeta para que a gente atinja um processo de regeneração. Luiz, o mundo de regeneração é tudo de bom? Ainda não. Regeneração é um mundo onde a gente pode respirar um pouco mais, ter um pouco mais de compaixão e seguir aprendendo. Dali para frente, mundos felizes e tal, mas a regeneração ainda não é perfeição. Vai ser o momento da gente sentar e falar assim, trabalhamos muito, vamos unir forças para continuar o trabalho. Mas vocês, assim como as meninas lá do Caminho da Luz que me perguntaram, parabéns. Vocês vão para o Irã, para o Iraque, para a Ucrânia, para a Rússia. Vocês vão para esses locais onde precisa da informação sobre o Cristo. A gente se vê lá, né? Tomara que a gente reconheça o Felipe e o Robinson por lá também. Na questão 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? O egoísmo. Daí deriva todo mal. Gente, se a gente focar no egoísmo e a gente começar a combater e vencê-lo, a gente já está fazendo um processo fantástico na vida atual, ok? Como que a gente vence a batalha? Não é através de milagre, mas exige método, razão e esforço. A resposta continua existindo na codificação. E aplicação prática, toda essa teoria tem um único objetivo: fazer de nós pessoas melhores. Como colocar isso em prática, né? Através de nós estarmos nos conhecendo e através desse conhecimento nós ajudarmos as outras pessoas nesse processo evolutivo. O método de Santo Agostinho, que todo mundo conhece, né? Ele chegava no final do dia e na hora de repousar ele orava e pedia, né? E pensava, o que eu fiz no dia de hoje que eu poderia ter feito melhor? O que eu fiz que eu, de repente, posso ter ofendido alguém para que eu me corrija amanhã? E ele fazia isso todas as noites. É uma dica, né, de como que a gente pode se melhorar.
E o propósito maior, o mais belo do lado do Espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí ele é invulnerável. Allan Kardec. Tudo bem? Felipe, 8h15, eu terminei o teu tema. Posso trazer um meu? Posso? Para 15 minutos finais? Vocês me permitem? Jura? Na hora que fala do método de Kardec, ele é um método também que a gente deixa de estudar dentro da casa espírita. Mas eu queria trazer para vocês algumas considerações, né, sobre como foi feito. Lembra que eu falei que Kardec trabalhou com médiums? E ele mesmo não era médium? Lembra que eu comentei que ele trabalhou com jovens, mulheres, né, de 13, 14, 15 anos de idade? Lembra que eu comentei também que em determinado momento ele mandava essas perguntas e obtinha respostas de outros núcleos do espiritismo nascente? Lembra disso? Olha que legal que é um método que ele descreve. O papel dele como codificador, isso é inegável. Como garantir que a mensagem que ele estava recebendo não era fruto da mente do próprio médium? Porque na hora que a gente fala de mediunidade, e você está, por exemplo, numa reunião mediúnica, e você dá uma passividade, o espírito se aproxima, há uma ligação mental com o médium, só que eu, como pessoa, eu estou agindo ali como um filtro. O espírito transmite a ideia, mas eu também dou a minha parte, de repente, naquela comunicação. Então, muitas das vezes, e a gente teve um exemplo disso muito legal, né? Nós gravamos uma psicofonia ao vivo de Raul Teixeira aqui em Volta Redonda. Foi um pessoal meio doido da mocidade da EDAC. E nós colocamos isso no jornalzinho da casa. O presidente na época, um tal de Manuel Coelho, ele virou e falou assim: aguardem agora, porque vocês pegaram a fala do Raul Teixeira e fizeram uma translação direta dele, e está no jornal. O que ele falou no Estudando da Verdade ainda vai ser publicado no futuro, provavelmente no Reformador. Quando publicarem, peguem o jornal de vocês e comparem com a mensagem do Reformador. Passou-se um período de meses, sai a mensagem e era totalmente diferente. Aí nós fomos descobrir, né, que quando o Raul deu essa passividade, Bezerra de Menezes, através de psicofonia, traz a mensagem, eles levam essa mensagem para reuniões na Federação Espírita Brasileira e lá, através de outros médiuns, eles conseguem obter com mais clareza o que Bezerra de Menezes queria realmente dizer naquele momento. Então, tem todo um trabalho de validação da mensagem até ela ser divulgada para o público. O nosso foi direto, o deles foi de uma maneira totalmente correta, né? Eles compulsaram aquela mensagem, coordenaram e pediram maiores esclarecimentos da espiritualidade. Tinha diferença da nossa para eles, com certeza. Então, como garantir? Na reunião mediúnica, dependendo do médium, o médium coloca como filtro alguns pensamentos próprios. Então, como garantir, né, que esse controle, né, das mensagens que Kardec recebeu para fazer a codificação, se elas provinham realmente da espiritualidade? Primeiro, ele tinha que trabalhar com múltiplos médiuns. Se fosse um médium só, não ia ser a doutrina espírita que nós conhecemos hoje. Locais diferentes. Se fosse no mesmo local, podia ter, né, uma possibilidade de conluio e combinação entre quem estava dando as respostas. 3. Espontaneidade. O ensino surge livremente. E 4. Concordância. A identidade, o fundo e a essência presente em todas as mensagens. Tudo isso fazia parte do método de Kardec. E tinha uma variável, a variável anímica. O médium,
Vamos colocar para vocês o seguinte: o médium, ele pode ter a participação durante a mensagem, colocar algo dele. E a gente vai colocar aqui para vocês pensarem da seguinte forma: um médium não tão experiente, ainda em desenvolvimento, se ele coloca numa pergunta igual, que é Deus, e na hora da resposta ele coloca 50% do pensamento dele e somente 50% do pensamento dos espíritos, você vai me dizer que ele é um bom médium? 50% é dele, 50% é dos espíritos. Ele é um médium nota 10? Não. Olha o nível de participação dele na mensagem final. Metade do que foi dito saiu da mente do médium, não da espiritualidade. Então não seria doutrina dos espíritos, seria doutrina dos homens e dos espíritos. Para falar que é a doutrina dos espíritos, eu tenho que ter certeza de 100% de que todas as respostas contidas no livro dos espíritos vieram realmente de espíritos. Então, um médium de 50% de interferência na mensagem, ele não seria um bom médium, ok? Um pesquisador, ele lança um artigo no Reformador, onde, através de um cálculo de probabilidade estatística, ele levanta qual era o percentual de mensagens vinda da espiritualidade no livro dos espíritos. Ele faz um cálculo muito legal. Ele estabelece que, por exemplo, quando a matemática de um médium, o risco de influência anímica é de 50%, ele vai ter só 50% de certeza. Quando ele faz e coloca 2 médiums trabalhando a mesma pergunta e a mesma resposta, ele já traz uma certeza de que a ideia provém do espírito, salta de 50% para 75%. Trabalhei com 2 médios, em 2 locais diferentes, a mesma pergunta e tive a mesma resposta. A possibilidade, a probabilidade estatística de que a origem da resposta foi espiritual, ela é de 75%. E esse pesquisador continua e ele faz um processo muito legal. Na hora que ele vai aumentando o número de médiuns, tendo mesma resposta para a mesma pergunta, na hora que ele coloca 3 médiuns, e os 3 médiuns respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. 3 médiuns já trazem dentro do cálculo de probabilidade estatística que 87,50% de possibilidade de ter vindo de espíritos aquela resposta. Aí ele faz um negócio muito legal. Ele coloca no Reformador uma fórmula matemática, e ele começa através dessa fórmula matemática, onde ele tem que a probabilidade estatística da mensagem ser autêntica do espírito, certeza, é igual a 1 menos PM, grau de influência pessoal do médium, que é a variável anímica, e o N elevado ali, o número de médiuns isolados recebendo a mesma mensagem, que se transforma em consenso. Lei universal: quanto maior o número de médiuns, N, a influência pessoal do médium tende a 0. E a certeza matemática da probabilidade da mensagem ser autêntica tende a 100%. Parece difícil, mas nós fizemos esses cálculos com o pessoal da mocidade. Tinha uma galera da engenharia na época que ajudou a gente muito, para poder entender como foi feito. E o autor, ele coloca uma coisa muito legal. Ele começa a trabalhar com médiums, 50% de interferência do médium, de maneira anímica, da mente do médium, já não é um bom médium. Mas ele estabelece para o cálculo dele, nesse artigo, que na realidade ele trabalharia com médiums, onde 80% de tudo que foi trazido na resposta fosse do médium encarnado e não dos espíritos. Ele diz o seguinte: eu vou te trazer médiums não tão bons,
onde eles trazem 80% da informação deles e somente 20% é espiritual. Médiuns difíceis ainda, médiuns não perfeitos, médiuns que não eram tão bons assim. E ele faz um cálculo muito legal. Ele traz as informações. Na hora que a gente lê obras póstumas, a gente vai ver que Kardec trabalhou no início, né, da doutrina espírita, ele trabalhou com no mínimo 11 médiuns. Então ele joga para dentro desse cálculo 11 médiuns de capacidade de interferência de 80%, somente 20% sendo proveniente da espiritualidade, e o cálculo traz um resultado muito legal. A certeza exponencial, quando é um médium, e esse médium tem a característica de 50%, a certeza de ser espiritual, a mensagem é de 20%. Quando ele trabalha com 3 médiuns, a certeza passa a ser de 87,5%, aqui é 80%, tá, gente? Desculpa. Passa a ser de 87,5%, e com médiuns de 20% só, né, de informação espiritual, ela vai para 48%. Quando chega a 5 médiuns com 50% de interferência, ele vai para 96%, e com médiuns de 80% vai para 67%. Como no Obras Póstumas fala que Kardec trabalhou com no mínimo 11 médiuns, com 50%, 99,9% das informações contidas no Livro dos Espíritos provém da espiritualidade. E dentro do 80%, 91,45%. Maus médiuns, 11 médiuns, já me dão uma certeza superior a 90% de que provém da espiritualidade. A margem de erro humano no Livro dos Espíritos, matematicamente reduzida quase a zero. E na hora que ele fala isso, aí vem uma informação legal. Kardec, na realidade, trabalhou com mais de 1000 médiuns. Ele busca informação em mais de 1000 núcleos de estudo da doutrina nascente. Na hora que eu te digo que um médium de capacidade relativamente baixa de filtro, como o filtro da espiritualidade, onde 80% é dele, 20% é da espiritualidade, e eu trago 11 médiuns, eu tenho 91,45% de certeza que é espiritual. Agora, se eu mudo nessa fórmula para 1000 médiuns, eu tenho praticamente 100% de certeza de que tudo que está contido no Livro dos Espíritos é proveniente da espiritualidade, não foi criado pelo homem. Luiz, ficou cansativo o final da sua palestra, eu peço desculpa, mas essa ideia de que matematicamente nós podemos provar que o que está no Livro dos Espíritos provém realmente de fontes espirituais, ela para a gente é uma coisa maravilhosa. A doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos Espíritos, eles trouxeram. É o cristianismo redivivo, é o consolador prometido por Jesus. Não somos kardecistas, nós somos espiritistas. E não tem como não começar pelo começo. E o começo é essa obra linda, totalmente trazida pela espiritualidade aos homens, e aonde Kardec ele codifica. E na hora que alguém pergunta, mas ele foi o codificador, o que significa? Codificador é você dar sentido aos códigos, é você colocar em ordem. O que Kardec fez? Ele espalha as perguntas, recebe as respostas e coloca em ordem. Ele codifica a doutrina, ele coloca em ordem a doutrina que veio da espiritualidade, da melhor maneira que nós pudéssemos compreendê-la. Ok? Felipe agora tem 2 desafios. Um deles é trazer alguém para falar de Amélie Boudet. Tudo bem? Já transferi essa responsabilidade para ele. E a segunda é ele convencer vocês que o final da palestra, apesar de matemática e probabilidade estatística,
ela foi importante para entender por que o Livro dos Espíritos é tão importante, né? Nessa vida nossa, nessa vivência nossa dentro da casa espírita e da doutrina espírita. Que Jesus abençoe todos vocês, que Jesus abençoe, né, a direção da casa, a caminho da luz. Sempre que eu faço uma palestra, eu peço que as pessoas, na hora da prece, lembrem de orar pela casa. E eu direciono a prece. Lembrem de orar pela casa, pelos trabalhadores da casa e pelos trabalhos da casa. Isso é muito importante. O que o Felipe enfrenta, o que o Robinson enfrenta, o que a diretoria enfrenta, né, no dia a dia para poder fazer a gestão de uma casa espírita, gente, vocês não têm noção de como essa prece vai ser importante para eles. Então, na hora da prece, pede pelo local que recebe vocês. Quantas vezes, ainda em outras casas, né, na hora que eu lembro do EDAC, eu peço pela casa que me deu essa primeira oportunidade. Então, que Jesus abençoe a todos e que a gente possa terminar a palestra, né, com muita calma, muita paz, e que o Felipe possa fazer um encerramento aqui com a gente. Que Jesus abençoe a todos. Agradecemos ao Luiz, né, Fijolo, pela oportunidade, dando aprendizado, né? O pessoal do Sistematizado viu que tem muita informação aqui que nós já conversamos com a turma, né? E lembrando de que, como está falando de uma campanha Comece pelo Começo, a importância do estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Aqui na casa é às segundas-feiras, às 19 horas. Tudo que o Luiz falou aqui hoje, a maior parte deles nós já conversamos em nossos módulos. Então fica aí o convite da gente descobrir, né, e conhecer ainda mais a doutrina espírita, que é riquíssima, de bastante fundamentos. Então fica aberto aí às 19 horas o nosso sistematizado, estudo sistematizado da doutrina espírita. E ele também trouxe um convite também de que é o livro dos médiums, né? Muitas pessoas acham que a codificação é somente para médiums, mas é aberto para todos, né? Para todo mundo ter acesso, inclusive a parte do método está lá. Então vale a pena também. Em breve a casa também pretende abrir o estudo do livro dos médiums para todo mundo, tá? Fica atento que logo a gente vai abrir mais um estudo na casa. Nós vamos começar o ciclo de palestras de maio e domingo agora. Quem vai estar com a gente é o Pedro Lacerda. Ele vai fazer o tema O Perdão, tá? Então vai ter uma música, então vai ser bem legal nosso encontro de domingo. Lembrando também que nós já estamos falando já há algumas reuniões públicas, né? Dia 21 de maio, nós vamos ter em cartaz o filme Sexo e Destino, uma obra de Chico Xavier, nos cinemas. E a gente sempre alerta, é prática nossa, verdade, a gente sempre alerta que as primeiras semanas de exibição no cinema, ela é crucial tanto para a produtora quanto também para a divulgação do filme, né? É importante a gente estar presente, assistir o filme. O livro é maravilhoso, tá, gente? Então, sim, a gente já sabe de que é uma obra belíssima para que possa estar ali acompanhando. Então, no dia 21 de maio, é uma quinta-feira, a gente só está sondando para saber se os dois cinemas da região de Volta Redonda vai exibir, né? Nós estamos sondando isso, mas até então nós vamos divulgar com frequência e fiquem atentos. Então, dia 21 de maio, nos cinemas vai ter a exibição do filme Sexo e Destino. Tá? Tem um cartazinho ali também na nossa entrada, já indicando que vai estrear. E aí, ao longo do mês, nós vamos falando para vocês qual sessão está sendo realizada, qual lugar que vai ser exibido, e assim vai, tá? Então vamos levar nossos pensamentos então a agradecer ao amigo mestre Jesus, agradecer a equipe espiritual dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual, agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez entre amigos,
aprender um pouco mais das lições desse teu Evangelho e que possamos, ao sair, continuar a divulgar a tarefa, a levar essa mensagem consoladora aos corações distantes ou próximos, ou aqueles que necessitam responder aos seus questionamentos ou indicar um caminho oportuno para a transformação íntima, para que em conjunto a gente possa caminharmos atendendo o convite do auxílio a esse planeta em transformação. Que nós possamos envolver em vibrações todos os trabalhadores, frequentadores, voluntários dessa instituição, e que a gente possa estender à comunidade local, a todo o município de Volta Redonda, ao estado do Rio de Janeiro, ao país e ao mundo, para que a gente possa fortalecer juntos, atendendo o compromisso da regeneração desse planeta e ao mesmo tempo levar essa semente do Evangelho a todos os corações. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo uma boa noite.